Queridos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para comentar sobre mais uma lição. Dessa feita estaremos comentando a lição de número 9, onde nós estaremos abordando o tema Arca da Aliança, né? E esta noite está eu aqui, professora Cleusa Campos, para tirar suas dúvidas. Boa noite, professora, paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão aí dentro da sua casa, né? E com o seu celular na mão, nós estamos aqui para ensiná-lo. Você não vai ocupar o tempo, você vai onde você estiver, no seu trabalho, nós estamos aqui para ajudar, né? É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui. Hoje, irmãos, nós vamos pedir, geralmente a gente pede no final do vídeo, mas a gente quer pedir assim, deixe o seu joinha, irmão, e logo no início do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito, porque nós queremos chegar aos 100 inscritos, irmão. E sem você fazer isso, nós não conseguiremos. Nós precisamos sim da sua ajuda, da sua colaboração, e nós estamos aqui no trabalho voluntário e que fazemos com muito amor, irmãos. Amém? Amém, graças a Deus, né? E esse trabalho eu tenho certeza que ele de alguma forma tem ajudado você que é professor, você que é aluno, você que é superintendente. De alguma forma esse trabalho tem te ajudado, né? A tirar suas dúvidas, coisas que você descobriu que levou para sua aula. Você que não tem tempo, né, às vezes para se dedicar a um trabalho, e entra nesse canal e você é abençoado, né? E hoje mais uma vez eu creio que você será abençoado em nome de Jesus, com algumas dúvidas que você vai tirar a partir desse momento. Hoje nós estaremos falando, né, de um móvel, né, que existia dentro da tenda da congregação, e vamos tirar aqui todas as dúvidas concernentes a esse móvel, né? E a princípio eu gostaria de perguntar para a professora. Professora, qual seria o móvel mais importante do tabernáculo? Bom, amados irmãos, nós estudamos todos os móveis do tabernáculo. Todo ele tinha a sua função e a sua importância. Lógico que sim. E todos que nós aprendemos tipificava Cristo, a não ser, né, a bacia, né, ou a pia, né, que nós estudamos. Que ela representava a nossa purificação, a purificação do sacerdote, mas a purificação humana de modo geral. Mas de modo geral, todos os outros móveis. Mas o móvel mais importante ficava no lugar mais importante do tabernáculo, mais sagrado, mais cuidado, que era a Arca da Aliança. Isso nós vemos lá em Êxodo 25, né? A gente vai falar sobre esse móvel importantíssimo. Amém, graças a Deus. Então a gente já descobriu que a Arca da Aliança é o móvel mais importante que existia no tabernáculo, né? Professora, e aonde é que esse móvel ficava a princípio? Bom, nós estudamos sobre né, o lado de fora do pátio, o átrio. Nós estudamos o lugar santo e todos os móveis que havia lá dentro. Nós estudamos sobre as cortinas e vimos o lugar santíssimo. Nós estudamos sobre ele, falamos os seus detalhes, né, seu ornamento, como Deus preparara e ordenara fazer, mas ela ficava lá dentro do lugar santíssimo. E muito bem guardada, muito bem cuidada ali naquele local. À luz da Bíblia, professora, teria como a gente saber o tamanho que era esse móvel? Sim, à luz da Bíblia, ela deixa bem claro para nós o tamanho. De comprimento, ela tinha 2,5 côvados de comprimento. Isso significa que, no princípio, irmãos, nós batemos muito sobre a medida do côvado, que ela não é uma medida exata, né? Ela mede aí de 45, 47 a 50 centímetros cada côvado. Assim, a gente trabalha com 50 centímetros, que fica mais fácil para fazer a conta e os irmãos entender melhor. Então, 2,5 côvados, ela dá aí 1,25 m, né, no nosso tamanho. E a sua largura era 1,5 côvado, né, e a sua altura 1,5 côvado, né, que daria aí 75 centímetros, mais ou menos. E isso fala para nós, né, lá em Êxodo 25, 10. Eu vou estar lendo para os irmãos para poder entender.
Também farão uma arca de madeira, acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e 1 côvado e meio a sua altura. Então, conforme está na Bíblia, o tamanho dela era essa, né? 1,5 metro, 1,25 m de largura, mais ou menos, né, irmão? De comprimento, 75 de largura e 75 de altura. Essa era a medida da arca. Amém. Graças a Deus, né? Essa pergunta, com certeza, se você não explicar na sala de aula, ela vai sair, alguém vai perguntar, com certeza, né? Que tamanho que era a arca, né? Então você aproveita essa resposta e leva para a sala e vai ser muito bom. Professor, além do tamanho, né? De que material a arca ela foi feita? Exatamente. A arca ela foi feita de madeira, acácia ou madeira de cetim, conforme a gente vem falando sobre a questão dessa madeira. Porque em algumas versões, irmãos, ela tá acácia e na outra ela tá de cetim. Mas isso aí não muda a qualidade da madeira, né? Era uma madeira de qualidade, uma madeira que os insetos não podiam comê-la muito tempo, que eles não sobreviveriam. Então era uma madeira resistente ao processo do calor, do frio, ela aguentava. Só que, porém, ela era revestida, tanto por dentro quanto por fora. Ela era revestida de ouro puro, puríssimo mesmo. Isso nós vemos lá em Êxodo 25:11. E a cobrirá a arca ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirá, e farás ela uma coroa de ouro ao seu redor. Sabe? Então, assim, irmãos, Deus ordenara a Moisés como faria, né? De ouro por dentro, por fora, a madeira revestida, o seu tamanho e como ela finalizaria. Ele explicou todos os detalhes também, né? Desse móvel. Graças a Deus. Professor, e é curioso que o tabernáculo era móvel, né? Aquele tabernáculo. E como se fazia para carregar essa arca? Pode como que pergunta. Fazia para carregar? Então, assim, irmãos, Deus não permitia que o homem tocasse na arca, né? Nós vemos aí que até mesmo os construtores, aqueles que construíram a arca, após eles ter feito, né, todo aquele trabalho que Deus ordenara, guardou a arca lá no lugar santíssimo e ninguém poderia tocar. Então Deus ordenou que fizesse 2 varas, né, de madeira, né, a madeira de cetim ou acácia, e colocasse nas argolas para que pudesse colocar no ombro e carregasse, para que não se tocasse, porque aquele que tocasse na arca morreria. Essa foi a ordenança de Deus a Moisés, e assim Moisés passou, né, àqueles que construíram a arca. Professora, é curioso, essa pergunta aqui é curiosa, né? Então a gente entendeu que se carregava a arca, então colocar dos varais nas argolas, exatamente, né? E seria possível falar quantas vezes, professora, aparece a Arca da Aliança na Bíblia? Sim, irmãos, a Arca da Aliança aparece 185 vezes na Bíblia. A primeira vez que a palavra Arca da Aliança se manifesta na palavra, é o que nós acabamos de ler, né? Êxodo 25:10. Que Deus ordena, né, Moisés fazer a arca, lá em 25:10, e fala o seu tamanho e suas medidas. E a última vez que nós vemos aí a Arca da Aliança aparecendo aí, irmãos, é lá em Jeremias 3:14. Nós vemos aqui, eu vou estar lendo para os irmãos o último pedacinho onde que a arca aparece. Vou ler, ela fala sobre a arca do 14 ao 16, vamos ler o 16, Jeremias 3:16. E sucederá que quando os multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes fará o coração, nem dela se lembrarão, nem se vistarão, nem se fará outra. Amém, irmãos? O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a última vez que ela aparece, é aqui em Jeremias. E aí houve muitos questionamentos, estudiosos falam que encontraram a arca, que a arca está escondida, que a arca que tem várias
questionamentos e as pessoas falam que a arca está no tal país, a arca está não sei o que. Irmãos, não é bíblico. Não há fundamento bíblico, não há uma condição. Professora, a última vez que se fala, ela aparece 185 vezes na palavra, mas depois ela desaparece. Então, irmãos, não perca o seu tempo questionando cadê a arca. Sabe? Porque, irmãos, tudo que está à luz da Bíblia, à luz da palavra, foi que Deus permitiu que nós soubéssemos. Aquilo que não está na palavra, irmãos, que não mais o Senhor coloca com clareza para nós, não cabe nós questionarmos. Então nós vamos saber isso e outras coisas no dia que nós estivermos lá no céu, na glória, no tabernáculo celestial, entenderemos certos detalhes que o Senhor Deus não quis que nós entendêssemos agora. Então, irmãos, não vamos preocupar, cadê a arca, onde que ela está? Mas a importância que esse móvel representou para esse povo e representa para nós hoje, porque ela não foi feita ali por acaso, mas pela ordenança de Deus, para que nós entendêssemos o sacrifício de Jesus hoje. Sabe? Essa era a função, né, o entendimento da glória de Deus. Então esse é o propósito da arca em nossas vidas, né? Graças a Deus, né? Você imaginou, professor, se aquela arca existisse hoje, né? O povo adora dia, o povo adora o ano, o sol. Você já imaginou se aquela arca existisse hoje? Seria talvez um problema, porque assim, ali Deus colocou a arca, irmão, colocou ela ali para o povo esclarecer o entendimento de um sacrifício maior que viria no futuro. Hoje nós somos esclarecidos, nós já sabemos que Jesus veio e fez o que teria que ser feito. Aquilo que era coberto, o Senhor, né, rasgou o véu, descobriu e nos deu acesso. Então assim, hoje é interessante o irmão falar, eu vi aí um vídeo esses dias, uma igreja que fez uma arca, né? E aí que as pessoas estavam ali querendo tocar a arca e falando que ia receber o seu milagre se tocasse a arca. Irmãos, a arca de Deus, a glória de Deus estava nessa arca aqui, quando Deus ordenou Moisés para fazê-la, porque o povo ainda não estava preparado para entender a glória de Deus, e não estava preparado ainda para compreender um verdadeiro sacrifício, um sacrifício eterno. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio e nos esclareceu espiritualmente sobre o sacrifício, sobre a glória de Deus, irmão, aí nós não precisamos mais da arca, sabe? Hoje, a glória de Deus, hoje se faz presente em mim e você, porque nós somos templo do Espírito Santo. Hoje o Senhor Deus habita em mim, habita no irmão, habita em você que está na sua casa. Basta você crer em Jesus Cristo. Se você crer, você será um templo do Espírito Santo de Deus. Amém, professor? Amém, professora, né? Bem esclarecido, né, a colocação da professora. Professora, existia dentro dessa arca algumas coisas, né? E é bom, né, esclarecer o que tinha dentro dessa arca. Exatamente. Irmãos, assim, as pessoas, eu vi muitos irmãos falar que não sabiam o que tinha dentro da arca. É bem importante, irmãos. Dentro da arca tinha as tábuas, né? As tábuas da lei que Deus dera a Moisés. E o que eu quero deixar bem claro, professor, que à luz da palavra, essas tábuas não eram as primeiras tábuas, porque as primeiras tábuas que o Senhor fizera, né? Ele mesmo fez, ele mesmo escreveu e deu a Moisés. Quando Moisés desce do monte, irmãos, ele chega lá, o que ele acha? Ele acha idolatria. Ele encontra o povo idolatrando um bezerro de ouro. E Moisés fica tão irado, fica tão nervoso que ele quebra as tábuas que o próprio Deus havia construído. Né? Então, assim, essas tábuas que estavam dentro da arca, irmão, eram as segundas tábuas. Aí o que Deus fala para Moisés? Constrói, prepara outras pedras. Aí nas segundas, as segundas foi Moisés que preparou as pedras. E aí ele sobe de novo ao monte e o Senhor escreve, né, as leis novamente. E ele desce e coloca dentro da arca conforme a ordenança do Senhor Jesus, conforme a ordenança do Senhor Deus, né? E nós vemos aí que também tinha a porção do maná,
né? E o que era o maná, irmãos? O maná era aquilo que caía do céu todos os dias para alimentar o povo hebreu, sabe? Ela, conforme está escrito na palavra, ela era tipo uma sementinha, né? E alimentava. E o terceiro item era a vara de Arão que floresceu. Então havia 3 itens dentro da Arca da Aliança, que era as tábuas da lei, uma porção do maná e a vara de Arão. Bem esclarecido. Professora, qual, cada um daqueles objetos existia um significado, né? E quais seriam os significados de cada objeto desse que existia dentro da Arca da Aliança? Bom, irmãos, as tábuas, ela representava a lei, né? É o que ela representava para nós. Como um homem, como Deus, quando o Senhor tira o povo do Egito, e ali não havia ainda uma congregação, uma lei, não havia um objetivo religioso a seguir. O povo já fazia sacrifício, já entendia como era servir ao Senhor. Mas ali nós vemos em Levítico, Êxodo, o Senhor direcionando o povo, né? Como ele gostaria que ele fosse servido, como ele gostaria que fosse reverenciado, cultuado. Então o Senhor ensina. E essas tábuas da lei, ela é a direção. O Senhor começa a orientar o povo ali através das tábuas da lei, como ele gostaria que o povo vivesse, conforme a sua orientação, né, irmãos? A gente vê assim, lá em Êxodo 40, isso fala para nós, em Deuteronômio 10, 5, né, fala para nós também sobre a direção de Deus e sobre essa idolatria, que quando Moisés desce do monte e encontra, e ele se ira, né, e Deus, né, permite novamente. Eu acho tão lindo essa passagem, irmão. Por quê, irmão Eduardo? Porque assim, o que nós vemos aqui? A gente já vê Cristo, assim, a tipologia de Cristo nessa ação, do próprio Deus aqui, né, de Deus vivo aqui. Ele já houve uma segunda chance, né? Primeiro Deus manda as tábuas, chega lá, o povo tá na desobediência, mas Deus tem misericórdia, faz outras tábuas, escreve novamente, orienta o povo, dá uma segunda chance. Foi assim com Cristo Jesus, mesmo quando estava perdido, o Senhor amou de tal forma, mandou o seu Filho e nos deu outra chance. E essas tábuas representam uma nova chance, né, ao povo hebreu ali. Então, assim, quer dizer que o amor de Deus é paciente, o amor de Deus é compassivo aos nossos pecados. Isso é lindo, é maravilhoso, sabe? É algo extraordinário. A gente vê do princípio ao fim a palavra de Deus, Deus sendo generoso com o homem, né? E a questão do maná, irmãos, o que nós vemos? Lá em Números 11, 6, 8, a gente vê Moisés falando para nós assim, como era o maná. O maná era uma sementinha parecida uma semente de coentro, bem pequenininha, que caía no chão e ela tinha que ser colhida, né, moída no moinho e depois cozida. E alguns faziam bolo e faziam pão, né, daquele maná. E o interessante, irmãos, que a gente vê aqui é o seguinte, professor, que Deus mandava o maná, mandava sementinha todos os dias ao povo de Israel. Mas, porém, o povo tinha que trabalhar, tinha que colher, tinha que moer e tinha que cozer e tinha que fazer o pão, tinha que fazer o bolo, né? Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Tem nada que o Senhor colocar na sua vida vem de graça. Tem muita gente aí querendo cargos dentro da igreja, a gente vê. Mas eu digo por irmãos, cargo, sabe? Tem obrigação, tem trabalho. E nada, irmãos, é fácil na obra de Deus. Mas uma coisa eu digo, a obra, ela é espetacular. Tudo tem o seu retorno, tudo tem a sua alegria, tudo tem a sua alimentação no final, a sua recompensa. Então o povo recolhia sim o maná, mas porém ele se alimentava e satisfazia, né? Matava a sua fome, não ia morrer de fome ali.
E nós vemos também o terceiro item, e não menos importante, irmão, a vara de Arão. O que a vara de Arão apresentava para aquele povo naquela época? A liderança, a direção. Por quê, irmãos? Colocaram todas as varas, né, dos sacerdotes lá, e colocaram de todas as tribos. Todos os sacerdotes não, irmão. Colocaram todas as varas de todas as tribos. E aí somente a vara de Arão que floresce. E o interessante é que eles estavam no deserto, no seco, um galho seco recolhido de uma árvore, colocada lá, como que floresceu? Pela mão e a misericórdia do Senhor Deus, irmãos. Sabe, foi isso que Deus representou ali, que havia escolhido a Arão e sua casa, para o sacerdote, para a liderança, para liderar ali. Então, aquele florescimento de uma vara seca no deserto representava para nós aquilo que Deus escolheu. A vara de Arão, como ele estava na frente a partir daquele momento. Não as outras varas, nenhuma soltaram flor, mas a dele soltou. Então, assim, isso aí quer dizer, irmãos, que quando Deus chama, porque muita gente às vezes pode até questionar, falar assim, mas Arão foi escolhido porque era irmão de Moisés. Nada disso, irmão. Arão não foi escolhido porque era irmão de Moisés. Arão foi escolhido porque era capacitado, e aquilo que não houvesse capacidade nele, o Senhor ia colocar nele e na sua casa. Ele não foi escolhido por ser parente de Moisés, mas ele foi escolhido porque o seu coração estava pronto para servir na obra de Deus. E Deus prova florescendo a vara de Arão ali na frente de todas as tribos, as 12 tribos de Israel. E ali, irmãos, Deus ordena que coloca a vara também dentro da arca, representando, né, o sacerdócio, representando a liderança da comunidade naquele momento. Amém. Graças a Deus. Professora, foi bem colocada a explicação, né, irmão? Graças a Deus. Além da Arca da Aliança, né, existiam outros nomes que apareciam no decorrer da Bíblia? Sim, com certeza, irmãos. A gente até gostaria de ler todos os textos, mas como são muitos, a gente vai citar os textos. Se os irmãos tiverem oportunidade, que lê para você realmente conferir. Lá em Êxodo 25, 22, ela aparece como a Arca do Testemunho. Lá em 1 Samuel 4, 6, aparece como a Arca do Senhor. Em Deuteronômio 10, 8, a Arca do Concerto. E 1 Samuel 3, 3, a Arca de Deus. E 2 Crônicas 35, 3, a Arca Sagrada. Então, em todos esses textos, ela aparece com nomes diferentes, mas não, irmãos, que perdera a sua função, não houve diferença ali. Todas era a Arca da Aliança que ligava Deus ao homem, porque a presença de Deus estava naquele local. A presença de Deus se fazia presente na Arca da Aliança. Então, assim, aí outras passagens ela aparece, né? A Arca do Senhor, a Arca do Concerto, a Arca de Deus e a Arca Sagrada, que tudo leva ao mesmo concerto, né? Que é a Arca de Deus que nos, né, que nos ligava ao Senhor, né? Que ligava o povo de Israel, né, ao Senhor através daquilo lá, porque ela era a própria presença de Deus naquele local. Professora, a gente já falou sobre essa caixa, né, que era feita de ouro por fora, por dentro, né, que era feita de madeira de acácia. Falou que tinha dentro dessa caixa. E agora a pergunta a seguir é o seguinte: o que é que existe em cima da Arca da Aliança? Bom, amados irmãos, o que nós vemos aqui, professor, é que Deus ordenara uma tampa de ouro puro, né? Conforme nós vemos lá em Êxodo 25, 17. Essa tampa chamada propiciatório, né, que Deus manda fazer. E também farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. O que a gente vê, professor? Que era uma tampa do mesmo tamanho da caixa para tampar, para encaixar e fechar a caixa. E ali Deus ordenara que fizeram uma coroa por cima daquela tampa, né? E do propiciatório e 2 querubins.
né, em cima do propiciatório, em cima daquela tampa, e tudo era feito de ouro puro, inclusive os querubins também era feito de ouro puro. Professor, esses querubins ali no propiciatório, o que eles significavam, na verdade? Bom, amados irmãos, o que esses querubins, cada um deve ter a sua lição aí, mas eu faço questão de mostrar para os irmãos. Vê-se aqui, irmãos, os querubins estão um encostando a asa do outro e protegendo a tampa, como se estivesse guardando a tampa. E inclusive, irmãos, eles estão com a cabeça inclinada para baixo. O que a gente vê esses querubins, irmão? Ele está reverenciando, né? Pela glória de Deus, eles estão de cabeça baixa como reverência ao Senhor e guardando a arca, guardando, né, a tampa. A gente vê o propiciatório e a gente vê que os querubins, eles aparecem na Bíblia como guarda mesmo, né? O que nós vemos lá em Gênesis, quando Deus ordena o homem sair e expulsa o homem ali na nossa trágica história humana, que Deus ordena que saia do paraíso. O que ele coloca? Querubins na porta, guardando o paraíso, para que o homem não mais descobrisse o caminho e nem entrasse, né, no paraíso. Deus coloca querubins como guarda. Então nós vemos, irmãos, que os querubins, a posição deles é de guardar a glória de Deus, né? E eles representam isso ali e em outros lugares da palavra também representa a mesma coisa. Eu quero ler para os irmãos lá em Êxodo 25:18, onde que fala para nós dos querubins. E farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas extremidades do propiciatório. Então, ordenança de Deus, né? E 19 continua falando também dos querubins. Então, irmãos, foi conforme Deus ordenara, não foi imaginação espetacular de Moisés, não. Deus falou cada detalhe. E os querubins, a posição, conforme eles ficariam, de que eles seriam feitos, foi ordenança do próprio Deus, né? Tudo conforme Deus queria que fosse feito. Amém. Deus detalhando. Professora, além do significado dos querubins, a gente também tem o propiciatório, né? O que significa ali aquele propiciatório, professora? Bem, amados, é uma pergunta assim, que a gente fala tanto em propiciatório, mas o que significa a palavra propiciatório? Propiciatório significa propício, favorecido, né? Favorecido é aquele que leva a entender que o propiciatório era aquilo que Deus favorecia ao homem, né? Era um favorecimento. Não que o homem merecia, não porque o povo de Israel estava lá no Egito escravizado e sofrendo e mereceu. Não, pela misericórdia de Deus. É diferente, irmão. Pela misericórdia de Deus. Então, propiciatório significa o favorecimento de Deus. Aí o que nos leva ao favorecimento de Deus? É o dia da expiação, o dia do perdão do pecado, que era uma vez por ano, né? Que nós já falamos sobre isso, onde que o sumo sacerdote entrava ali, né, no lugar santíssimo e fazia primeiro a expiação dos seus pecados e depois do pecado do povo, né? Então isso favorecia, aplacava a ira de Deus. Não era um perdão total, professor, não era um perdão total. Tanto não era, irmãos, que todo ano tinha que ser feito, né? Todo ano teria que ser repetido a mesma cerimônia, porque durante aquele momento Deus aplacava sua ira sobre o homem e ali, né, permanecia paz, Deus com o homem. E depois, novamente, quando o homem pecava, errava e fazia errado, fazia-se de novo o ritual para que se levantasse, né, a paz com Deus de novo e novamente continuasse, né, em favorecimento. Nós vemos lá em João, quando João diz a nós, para nós, escrevendo conforme, que Jesus era o próprio propiciatório, né? Jesus foi o propiciatório. Por quê, irmão? Porque quando é o dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue, né, do sacrificado,
que primeiro era do novilho para os seus e da sua casa, e depois do segundo bode, que nós falamos sobre isso, né? Um era solto no deserto e o outro era sacrificado e aspergido o sangue pelos pecados do povo. Mas Jesus derramou o seu sangue na cruz, por mim e por você. E ele derramou não pouco, mas ele derramou todo o seu sangue, para que eu e você fôssemos inteiramente livres do pecado, perdoados. Aquele que crê, ele recebe o perdão total. Aquele que crê, ele recebe. Então, esse propiciatório, ele representava o derramamento de sangue e o favorecimento de Cristo ao homem. É isso que nos leva esse móvel espetacular, né, irmãos? Assim, uma grandeza tremenda. Não dá, irmãos, de forma nenhuma, numa simples e pequena aula dessa, falar tudo que a gente aprendeu sobre este móvel. É lindo. E se você tiver mais algum tempo, pesquise, porque ele nos leva a Jesus Cristo, a grandeza do sacrifício, e é algo simplesmente extraordinário. Amém. Graças a Deus. Irmãos, não vá para sua classe com dúvidas, né? Só precisa você ver o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, né? Mas é importante que você não entre na sua classe sem dúvidas, né? E a forma que a professora esclareceu aqui, eu acredito que tirou todas as dúvidas, né? Então escreva, faça anotação e vá para sua classe aprovado. Amém? E não esquece não, irmão, se inscreve, deixa aí o seu joinha, tá bom? Nos abençoe, seja abençoado em nome de Jesus e até a próxima, né, professora? Amém. Irmãos, nós queremos chegar aos 100 inscritos. Colabore, nos ajude aí e até mais.